Saudações! Eis a nossa quinta aula do nosso curso de Fundamentos da Clínica Psicanalítica. A unidade 2 é intitulada de Desmitificação, ou Desmitificando, agora não lembro mais, mas é alguma coisa assim. Tratando, grosso modo, sobre Narciso e Édipo, os dois mitos de base que versam sobre os fundamentos da nossa subjetividade. Olha só, tá esperando o quê para dar aquela curtida, para dar aquela compartilhada e para seguir a gente aí. Aí não esquece que também a gente tem um canalzinho bem da hora no Instagram, lá eu faço umas artezinhas bonitinhas para divulgar todas as aulas. No primeiro ciclo do curso a gente já está na 30ª aula e aqui a gente está gravando já para deixar o registro e o povo do segundo ciclo está nessa quinta aula, exatamente nessa quinta aula. Como teve uma galera que perdeu na primeira rodada, algumas aulas fundamentais a gente vai deixar um breve registro aqui, sim, essa é a verdade. E o tema de hoje é a primeira aula da unidade 2, é o fundamento do fundamento da subjetividade, falaremos sobre a erotização. Sim, erotização, um dos temas mais sensíveis e mais importantes do corpo teórico da psicanálise, podem ter certeza que sim. E aí, algumas perguntas polêmicas, algumas perguntas. Bem, enfim, a gente não está conversando aqui diretamente, então você vai poder responder para você mesmo. São perguntas que nesse momento são retóricas, mas que são absolutamente estruturais. O que é o erótico para você? Hã? Comenta aqui, deixa seu comentário, conta aqui pra gente. O que é o erotismo? Essa é uma grande questão, e tornando isso mais claro, fica mais tranquilo de compreender a sequência da formação da subjetividade. Em psicanálise, o erótico ou erotização é uma economia, percebam, uma economia entre prazer e desprazer. Exatamente, é um processo econômico, um processo de investimentos, da onde o princípio do prazer versa o seguinte: a gente tende a tentar acumular o máximo de prazer e remover o máximo do desprazer. Donde, olha só, qual é o jeito mais fácil? Outra pergunta aqui, olha aí, ó, apimentada aparentemente. Qual é o jeito mais fácil de sentir prazer? Quer deixar o seu comentário aí também? Pois eu vou lhe dar um spoiler. O jeito mais fácil de sentir um prazer é removendo um desprazer. Sim. Então imagina só você caminhando com o sapato apertado e você tira esse sapato. Que maravilha! É prazer imediato. Veja como é simples obter prazer e a gente se enrola tanto, não é verdade? Então notem, a criança, o bebê, vamos focar no bebê, o recém-nascido. O recém-nascido humano ele tem poucas habilidades, a gente tem que admitir, né? E a gente espera, pelo menos, que a gente espera de fato, de coração, que ele venha, ou que ele adquira rapidamente uma capacidade que até então ele não tinha, que é de respirar. Até então, conectado pelo cordão umbilical, a vida seguia em outro formato, né? Em outra proposta. E agora ele ganha já de cara uma nota, o seu UpGuard, que diz respeito à sua capacidade respiratória, porque como a gente emite som a partir do ar, o nosso grito, o nosso choro, quanto mais forte for, melhor a nossa articulação com a respiração. Quanto mais fraquinho for, mais preocupante, mais prejuízo é possível que aquela criança esteja tendo. Enfim, o que nos interessa aqui é a seguinte pergunta: a gente dá uma nota e uma nota melhor ainda quanto mais a criança chorar. Mas por que a criança chora? E aí a gente vai tecer uma série de teorias e hipóteses. Ah, é fome, é dor, é frio, é sei lá o que tudo. Mas o fato é que na nossa linguagem, a única coisa que a gente pode afirmar seguramente é que essa criança está passando por algum desprazer, algum desconforto, e por isso ela chora. E como a gente falou, a maneira mais fácil de sentir prazer é removendo um desprazer. Como de modo geral, a primeira hipótese tende a ser de que a criança está com fome, o fato é que lhe oferecem comida, no caso aí o leite, né, o seio, ou se não der certo por ali, talvez a mamadeira. Enfim, era fome? Jamais saberemos. A criança também não sabe. Nesse momento ela não tem a linguagem para organizar o próprio pensamento, a própria percepção, a própria experiência, e muito menos para comunicar para o outro. Então a gente vai chutando mesmo e oferece comida.
E, de modo geral, ou em boa parte das vezes, esse choro cessa. E se esse choro cessa é porque o desprazer foi removido. Logo, por consequência, nesse exato momento, a criança sentiu muito prazer. Muito prazer. E por onde? Vejam só por onde a gente costuma ser alimentado. Enfim, é de bom tom que seja pela nossa boca. E aí começa um processo de constituição do que a gente chama de zonas erógenas, partes do nosso corpo que são receptórios e destinatários dessa economia de prazer e desprazer. A boca inaugura todo o rolê, porque, como vimos, a criança vai ter que se alimentar. Se ela não se alimentar, claramente ela não terá uma vida muito longa. E por isso mesmo, é logo emparelhado a ideia de que há uma função nutritiva, né, que é o alimento, de uma função, agora sim, já podemos chamar de erótica, que é o prazer que a criança sente, porque naquele momento é removido dela um desprazer, ao ser estimulado a sua zona erógena, agora sim chamada a boca. Então, notem, há uma composição do nosso corpo erógeno a partir dessa estrutura de prazer e desprazer. E aí, então, onde Freud vai dizer que existe a tão famosa sexualidade infantil. A sexualidade, né, aqui equiparando com a ideia de erotismo, é essa dinâmica entre prazer e desprazer. Em nenhum momento, né, a gente está falando, quando se refere à sexualidade infantil, da genitalidade. Notem, como a gente se alimentou, primeira zona erógena é a boca. Por consequência, se o alimento entrou, vai ter que sair. E a gente tem a segunda zona erógena, que é o ânus, a zona anal, a analidade, que aí diz respeito a outra ponta, né? O que a gente faz com os nossos excrementos, se a gente doa eles para o mundo ou não. Não vamos nos estender muito aqui, mas é só para que vocês entendam, né? Que aí também, logo logo, deixa de ser apenas uma função excretória e ela passa dessa dimensão de prazer e desprazer, muito articulada aqui já, é verdade, com a expectativa do outro, né? O que o outro espera de mim. Enfim, o nosso corpo vai ganhando uma boca, vai ganhando um ânus, ganha um olho, ganha um ouvido. E notem, para cada um de nós, esse processo de erotização é absolutamente singular. É como se fosse uma impressão digital. E por isso é tão complicado que a gente se articule no que diz respeito ao nosso erotismo, porque cada um tem um erotismo absolutamente distinto um do outro. Então não é tão simples assim. O encontro não é tão simples assim, meus amigos. Não é nada fácil, a verdade é essa. Enfim, depois de ter, né, dessa composição, esse arrumado, esse arranjo, né, em relação a esses pontos soltos que seriam as zonas erógenas, a gente vai criando um contorno que a gente vai chamar de corpo daqui a pouco. Mas no começo não, no começo a gente é todo despedaçado, isso vai ter um impacto gigantesco quando a gente logo ali na frente falar a respeito das estruturas clínicas, né? Um corpo esquizofrênico é um corpo mais ou menos que ficou por essa fase, todo despedaçado, todo fragmentado, com uma dificuldade gigante de compor uma unidade. E o que faz com que essa unidade se complete? O que costura esses pedaços? O que faz essa sutura entre as zonas erógenas? Aí é o que a gente vai falar na nossa próxima aula, aula número 6, que versa diretamente sobre o narcisismo. Porque é Narciso que se compõe por meio da sua imagem refletida no mito, refletida em um lago, na nossa vida, refletida pelo olhar do outro. E esse olhar do outro vai conformando, vai recortando, vai dando um contorno à nossa individualidade enquanto corpo e que logo logo vai ter consequências diretas na nossa subjetividade. Mas isso é papo para a nossa aula de número 6. Gravaremos essa aula? Eu acredito que sim. Vai depender do que vocês me contarem aqui. Gostaram, não gostaram? Vale a pena gravar a próxima? Deixe seu comentário, curta, compartilhe, nos siga. E aí, quem sabe, se realmente vocês me disserem que vale a pena, a aula de número 6 estará logo aqui na sequência. Até breve, até a próxima, se assim vocês me disserem que vale.